Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection desta semana, programa que é uma grande parceria entre a BMC News e o Jornal Econômico lá de Portugal. Eu tenho aqui sempre a minha presença, a minha companhia, com prazer que eu sempre anuncio aqui a participação de Nuno Vinha. Muito obrigado, Nuno, pela participação e, claro, a participação de todos os nossos convidados. Muito bom, hoje temos um excelente tema. Já começo por apresentar os nossos convidados. Vou começar pelas senhoras. Danilo Oldzaker, cientista política e professora de Relações Internacionais da SPM, que é a Escola Superior de Marketing e Publicidade de São Paulo. E aqui deste lado do oceano temos, é deste lado do oceano, mas é um bocadinho a meio, porque eu acho que o Daniel Gonçalves Rodrigues está na Madeira, que é, obviamente, a meio, não digo a meio do caminho, mas mais perto de Portugal do que do Brasil, neste caso geograficamente. Nós temos um tema muito interessante hoje, a aproximação diplomática, ou o regresso dessa aproximação diplomática entre o Brasil e a Venezuela, entre o presidente Lula e o presidente Nicolás Maduro. Portugal, obviamente é um exemplo de um país que mantém boas relações diplomáticas com a Venezuela devido à forte imigração que teve. O Daniel Gonçalves Rodrigues é um exemplo também de uma pessoa que nos pode falar sobre isso. É empresário, é empreendedor, é madeirense, tem presença, obviamente, uma forte presença também na Venezuela, e eu vou contar também com os dois, com estas duas visões, para abordarmos este tema. Eu, se calhar, começava eu, fazia desde já uma pergunta ao Daniel. Neste caso perguntava-lhe logo diretamente: Daniel, como é que tem sido este relacionamento diplomático e económico entre as empresas portuguesas e a Venezuela, com estes altos e baixos que nós temos vindo a sentir em alguns momentos da nossa história mais recente? Muito bom dia, muito boa tarde, é um prazer estar cá convidado para esta excelente iniciativa. Eu, como bem me disse, eu tenho relacionamento, um ponto médio entre Portugal e Venezuela, porque eu nasci e cresci na Venezuela. Embora a minha família inteira, ou seja, os meus 4 avós, emigraram da Madeira à Venezuela nos anos 60, e já eu sou a terceira geração, digamos, de madeirenses, que de certa maneira está também a retornar às origens. Ora bem, temos de considerar também, no caso da Venezuela, um caso bastante particular, foi um dos grandes destinos da imigração, não só portuguesa, mas particularmente madeirense, onde temos, por consequência, hoje, mais de meio milhão de portugueses descendentes na Venezuela, dos quais mais de 80% são de origem madeirense. E, portanto, desde aquela forte imigração dos anos 40, 50, 60, aqueles madeirenses que foram ao país da Venezuela conseguiram construir uma das grandes empresas, particularmente no setor de alimentos, distribuição, restauração, supermercados, e aquela riqueza que os madeirenses encontraram na Venezuela foi também muito investida na Ilha da Madeira. E temos agora uma situação bastante interessante, onde a Venezuela, como país de acolhimento dos madeirenses, a Madeira está a ser agora o país ou região de acolhimento dos venezuelanos, principalmente dos descendentes daqueles imigrantes dos anos 40, 50 e 60. Portanto, isso é uma abordagem inicial, não sei se temos tempo para profundizar, mas é pessoalmente uma coisa que tenho bastante prazer sempre em falar. Maravilha. Agora, trazendo essa parte aqui para o Brasil, professora Denilde, especificamente, como que a senhora começou a estudar esses temas relacionados à América Latina, e eu gostaria de já engatar essa história junto com esse afastamento do Brasil e de outros países aqui da América Latina, inclusive alguns países que estão fora aqui do nosso eixo, da economia venezuelana e especificamente também de relações diplomáticas com a Venezuela. Quando foi esse ponto de virada, o que realmente mudou, né, na relação entre esses países que nós conversamos hoje, no caso o Brasil, os Estados Unidos e outros países também da Europa, por exemplo. Qual foi o ponto de afastamento, como que nós chegamos neste cenário que temos hoje, em que falamos de reaproximação da Venezuela ao restante aqui do continente? Bom, boa tarde ou bom dia, né? Para quem está no Brasil, bom dia. Para quem está aí em Portugal, boa tarde. Prazer estar aqui participando dessa conversa. Bom, eu comecei a minha
a carreira estudando e trabalhando com a questão da América Latina lá nos anos 90, no caso, olhando da perspectiva brasileira, durante o governo Fernando Henrique, aí acompanhei esse processo ao longo aí dos governos seguintes, né? Depois dos 8 anos de Fernando Henrique, os 8 de Lula, os 6 de Dilma, um e pouco de 2 do Temer, durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Então, aí tenho um longo período de acompanhamento desse processo. Acho que a primeira coisa, do ponto de vista da política brasileira e da perspectiva do Brasil, a gente, lá, mesmo antes, né, do processo de democratização no final dos anos 80, a gente coloca como prioridade para a nossa política externa, aprofundar o relacionamento com os países da região da América do Sul, e ter aí uma série de ações e mecanismos de aprofundamento da integração. Então, a gente fez, o Mercosul foi o grande movimento, e aí, ao longo deste processo, a política externa foi expandindo para criar aí a partir do Mercosul, uma ampliação das suas relações com os outros países e criar esses mecanismos de integração. A grande questão estratégica para o Brasil era comércio, e sempre foi, né, de ampliar a nossa relação de comércio com os países da região, especialmente porque é um comércio diferente do que a gente tem com outras regiões, que são um comércio mais de commodities. No caso da América do Sul, a gente tem uma penetração industrial maior, então isso faz com que a nossa inserção tem uma diferença qualitativa em termos, e muito importante para a nossa indústria. Então, esse sempre foi um objetivo. Para isso, para fazer essa ampliação em termos de comércio, a gente também avançou, especialmente aí com um projeto durante o governo, iniciado no governo Fernando Henrique, mas aprofundado no governo Lula, de uma rede de infraestrutura. Então a gente tem até 2014 um forte empenho do Brasil nesse relacionamento, e de não só com a questão comercial, mas com investimento em infraestrutura e com aprofundamento em áreas de convergência em termos de políticas, políticas sociais, políticas de industrialização. Então a nossa plataforma de liderança e de perspectiva de ampliação global seria via a nosso aprofundamento da integração regional. Então essa é quase que um start, um processo que a gente não só colocou, e diplomaticamente colocou muita energia, como também reforçava a ideia de que a América do Sul é um espaço pacífico e um espaço democrático. Acho que esse é um bom ponto para colocar, para te responder a segunda pergunta, a sua segundo ponto, que é por que a gente se afasta. Aí é muito mais complexo, mas resumindo, a gente tem mudanças internas no Brasil, mas também nos outros países da região, em que a questão de opção de desenvolvimento e as estratégias de políticas acabam se chocando, e já no governo da Dilma já começa a ter aí uma forte pressão para que o Brasil exercesse também um papel maior em termos de trazer a discussão da democracia toda a discussão interna, especialmente na Venezuela, que estava passando por um processo de aprofundamento das diferenças entre a oposição e o governo, primeiro Chávez e depois governo Maduro. Então, isso foi fazendo com que internamente no Brasil se criasse uma percepção muito negativa sobre o governo Maduro,
e as ações que o governo estava fazendo. Neste processo, a Venezuela também vai tendo aí cada vez mais um cenário muito maior de conflito entre governo e oposição que leva a um aprofundamento da crise, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico e humanitário, que vai resultar nessa leva de imigrantes que também vai afetar não só o Brasil, mas a América do Sul como um todo e os países europeus. Então, de forma aqui muito resumida, muito complexo de distanciamento, e no governo Bolsonaro essa distinção aumenta, porque aí as diferenças ideológicas passam a ser bastante fortes, e o governo Bolsonaro faz um rompimento de relacionamento com o governo Maduro, que agora está sendo retomado nas relações com o governo Lula. Maravilha. Subjacente a esta ideia, nós temos um país que é considerado por alguns outros países, nomeadamente os Estados Unidos e outras instituições internacionais, como um país autocrático, com um regime que é considerado opressivo e pouco democrático e antidemocrático no que diz respeito a atos eleitorais, etc., com a oposição em muitas circunstâncias, e este é um cenário que nós temos em cima da mesa que podia fazer com que alguns países se afastassem. Daniel, eu pergunto, ainda hoje saiu uma sondagem a dizer que a direita em Portugal, conjugada com um partido que pode ser descrito como um partido de extrema-direita, pode eventualmente, num caso de eleições, pode vir a conquistar o poder em Portugal. Isto pode significar, nessa circunstância, algum tipo de afastamento em relação à Venezuela, ou, por outro lado, as relações económicas são tão fortes e tão profundas e antigas que esse cenário está completamente posto de parte? Completamente, concordo com o facto de, apesar de ser um governo de direita ou de esquerda em Portugal, vão-se manter as relações diplomáticas e económicas. Temos tido governos recentemente do PSD e do PS, no caso de Portugal, que têm mantido as relações com os governos que, bem como foram descritos anteriormente, têm sido criticados por práticas autocráticas, desde a altura do Hugo Chávez, agora recentemente com o Nicolás Maduro. A ligação comercial e cultural entre Portugal e a Venezuela é tão forte que não considero, a título pessoal, e como venezuelano e como português, que haja uma ameaça política dentro do contexto atual que possa cortar aquele tipo de relacionamento. Inclusivamente há uma questão curiosa, que é: Portugal garante o Natal na Venezuela. Não sei se nos pode contar um bocadinho sobre isto. O Portugal garante o Natal na Venezuela? Garante o Natal. Portugal é um grande exportador de um alimento que é usado principalmente na ceia de Natal. É uma... Pois é, estamos a falar do pernil, é isso? Do pernil de porco, exatamente. Claro, sim. A Venezuela é um país de imigrantes, ou seja, uma tradição também, além do pernil de porco, é os panetones italianos, que eu julgo no Brasil também até existe uma tradição dos panetones. A Venezuela, como o Brasil, foi um país de imigração bastante forte, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, e a nossa cultura, a nossa idiosincrasia venezuelana é uma consequência daquela linda mistura, não só de comunidades europeias, mas também do Líbano, da Síria, povoações do mundo inteiro. O Brasil ainda teve japoneses, na Venezuela ainda nós chegamos a ter muitos, mas a América Latina é uma mistura bastante. Eu só estava a dizer isto porque Portugal é de facto um grande exportador de pernil para a Venezuela na altura do Natal. Maravilha. Aí, especificamente, só uma última pergunta aqui para aproveitarmos nossos últimos minutinhos com o Daniel. Não sei se a gente tem esse espaço, eu quero que o senhor me direcione aqui. Consigo fazer uma última pergunta, Daniel, rapidinho aqui para o senhor? Maravilha. Daniel, nós temos o senhor trabalhando intensamente aí com essa relação entre Portugal e também a Venezuela, também com relações aí com uma empresa que tem forte atuação no mercado venezuelano, e especificamente nós vemos uma economia muito deteriorada para a Venezuela nos últimos anos, inclusive ao olhar da América Latina, que não é um primor na sua economia. Então, assim, se nós olharmos para outros países e olharmos para a Venezuela, temos uma disparidade muito grande. Quais são os fatores que geram o interesse do mercado internacional, especificamente, claro, das companhias de Portugal,
na economia venezuelana, nessa relação direta com a Venezuela, para nós pontuarmos justamente esses quesitos que ainda pode ser um mercado muito bem explorado se nós conseguirmos ali retomar essas relações diplomáticas, algumas sanções forem retiradas. Como que o senhor interpreta essa situação e quais são as grandes oportunidades que são enxergadas no mercado venezuelano? Eu vou tentar fazer isto resumidamente. Perfeito. Além do facto de ser empresário, a minha formação é sou economista político, pelo que este assunto é bastante próximo dos meus interesses e das minhas paixões também. Venezuela é um país que foi rico, é rico e continuará a ser rico. Nomeadamente, nós ainda temos as maiores reservas de petróleo no mundo, temos a costa das Caraíbas, temos também a parte da Amazónia, temos também a Cordilheira dos Andes e temos o denominado arco mineiro, que está cheio de riqueza mineral, ouro, coltânio e outros minerais considerados exóticos. Parte do motivo pelo qual muitas pessoas na minha área consideram que a Venezuela teve o desempenho, consequências económicas que vivemos hoje, é que era bastante fácil obter riqueza mineral, o que pode criar um fenómeno chamado Dutch Disease. Ficamos muito dependentes dos nossos commodities, o que logo também tem implicações na parte política, nomeadamente práticas populistas. A Venezuela, o problema é político, depois torna-se um problema económico e até humanitário, mas as variáveis de riqueza da Venezuela continuam presentes no país. E no momento das condições mudarem na Venezuela, nomeadamente das empresas começarem a confiar novamente que os investimentos na Venezuela serão respeitados pelas autoridades competentes, trará sem dúvida um FDI, um Foreign Direct Investment fortíssimo, irá ajudar bastante na reconstrução do país. Estamos a falar de um país que, no último censo, é um país de 30 milhões de pessoas. Agora existem estimativas, não sabemos bem pela população, mas um país que tem bastante riqueza, tinha das melhores universidades das Américas, aliás, a Universidade Central da Venezuela é património da Unesco, temos bastante potencial e temos agora uma diáspora fortíssima, que está a fazer PhD, está a fazer startups, está a criar muita inovação no mundo inteiro, que sem dúvida os venezuelanos ainda mantemos uma forte ligação no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso país de origem, e quando seja o momento de recuperar o país e investir e apostar novamente pelo país, com certeza lá vamos estar a orientar o capital e o interesse que vem de fora. Daniel, Maravilha. Eu agradeço muito a sua presença. Eu sei que tem uma reunião em seguida e que vai ter que nos deixar rapidamente. Daniel Gonçalves Rodrigues, muito obrigado pela sua presença no Atlantic Connection. É sempre bem-vindo e será sempre bem-vindo num próximo episódio sobre um tema semelhante ou sobre outro tema que nós achemos que tem cabimento. Muito obrigado mais uma vez. Seria o meu prazer. Muito obrigado a todos e continuações de um bom dia. Obrigado. Exatamente. Bom trabalho e boa Daniel. reunião. Obrigado. Tchau, tchau. Eu passava se calhar à professora Denilde. Neste caso, estava a ouvir o Daniel a falar e lembrei-me imediatamente do que diz respeito ao investimento e até mesmo em hotelaria, na área turística, de empresas europeias na Venezuela que tiveram problemas com o regime. É de facto uma condicionante, é uma condicionante ao investimento direto estrangeiro, o facto de não haver uma previsibilidade de que estes investimentos e estes contratos vão ser respeitados. Até que ponto é que Nicolás Maduro estará disposto, ele ou alguma outra pessoa do regime, a alterar esse género de pensamento? Olha, acho que essa é uma das grandes dúvidas, né? Para essa retomada, né, que a gente está vendo aí a partir do ano passado, e aí a conjuntura internacional com a questão da guerra na Ucrânia e a mudança na posição do governo americano mudou também o cenário interno na Venezuela.
Aí isso a gente tem que pontuar, porque, de fato, o que o Maduro está fazendo é assumindo alguns compromissos para que as sanções sejam retiradas. Mas ele não ainda deu indicações de como que vai ser o tratamento do investimento estrangeiro, né, e para a entrada de investimento estrangeiro direto. Uma sinalização que é na área petrolífera, ele já sinalizou que vai aceitar, mas com muitas restrições, a entrada de investimento direto. E na área de infraestrutura e nas empresas de consumo, ainda há muitas dúvidas sobre esse processo. O que a gente acompanhando e percebe é que ele tem que fazer um esforço muito grande em termos de retomada de crescimento econômico, e só os recursos advindo da mineração, como o Daniel colocou, e do petróleo, neste primeiro momento ainda não vão ser suficientes. Então, o capital externo e principalmente capital privado vai ser importante. Algumas sinalizações foram dadas para o controle da inflação, né, saiu de uma taxa de mais de 1.000% para uma taxa agora em torno de 200%, então ainda é um cenário muito complexo, mas houve um esforço em controle da inflação. A expectativa internacional é que comece a ter entrada de investimentos, mas eu entendo que esses investimentos vão estar ligados à indústria do petróleo, à indústria de mineração, que é o que tem o grande apelo aí, e é onde o Maduro tem colocado mais esforço para fazer esse processo. Essa retomada com o governo brasileiro tem um fator aí que o Maduro tem colocado, que tem a questão política e a questão de abertura do país, mas também a entrada de investimentos, e aí o objetivo é atrair investimento não privado, mas atrair investimento governamental, né, com financiamentos de governos, e aí o Brasil, por isso essa importância do Brasil, via BNDES, que é o nosso Banco de Desenvolvimento, fazer esses aportes. Provavelmente essa também é a estratégia com os outros países. A gente sabe que com a China já essa a estratégia, e vai ser as estratégias com os governos europeus que ainda que mantêm relação e que mantêm ainda uma proximidade com o regime. Então eu olharia com muita cautela do ponto de vista das ações em termos para o setor privado, porque acho que o foco ainda é atrair o investimento via governos e com isso, dessa forma, criar um ambiente interno de percepção de que a economia já está caminhando de forma mais consistente e forte para o governo. Ele precisa disso porque as eleições do ano que vem, com todas as dúvidas que existem sobre as eleições, a questão econômica vai ser um ponto decisivo para que ele consiga manter a sua posição ainda e repelir os grupos de oposição. Justamente a gente falava, Nuno, sobre investimentos. A professora destacou os investimentos ali governamentais via BNDES, principalmente aqui no Brasil, mas também uma das principais companhias brasileiras, estatal ainda, claro, a Petrobras, ela se demonstrou disposta a explorar esses mercados internacionais, ou seja, retomando aquele forte crescimento dos seus investimentos, do CAPEX empregado, aumentar a sua estrutura, e depois daquela intentona no começo do ano de tentar explorar petróleo na foz do Rio Amazonas aqui no Brasil, foi barrada pelo IBAMA, a Petrobras ela começou a abrir outras janelas, buscar novos postos de exploração, como foi o caso da Guiana, foram citados pelo João Paul Prats, que é o presidente da companhia, da Guiana, da Bolívia e também, principalmente, da Venezuela. Talvez um artifício para levar esse capital brasileiro também para o país, justamente para esse setor de petróleo que nós comentávamos, ser, por enquanto, o setor que é visto com um pouco mais de otimismo pelo governo venezuelano para a entrada de capital estrangeiro. Quando a gente fala nessa reaproximação de Brasil com a Venezuela, gerou bastante polêmica nessas últimas semanas.
a visita de Maduro ao país, inclusive a participação de Maduro na reunião de líderes aqui da América do Sul, por conta da postura do governo brasileiro. Nós tivemos Lula indicando ali que Juan Guaidó seria um impostor, ou seja, uma postura diferente do que nós havíamos adotado há pouco tempo atrás, do que outros países, do que outros entes internacionais haviam adotado, inclusive de reconhecer Guaidó como líder venezuelano. Nós tivemos o nosso presidente da República defendendo que o que se montou sobre a Venezuela era uma grande narrativa e que a gente tinha de desmistificar essa narrativa e reaproximar o país de outros líderes. Muito esforço de Lula e também do executivo brasileiro para tentar trazer novamente a Venezuela para próximo dos outros líderes. Quais são os grandes interesses brasileiros nessa reaproximação? E claro, por que essa força de vontade tão grande para tentar ali trazer esse regime, trazer o governo venezuelano para próximo dos outros líderes? O que o Brasil pode, claro, se beneficiar nessa relação, professora? Aí eu gostaria de saber especificamente a sua leitura sobre esse cenário. Olha, o ponto do governo brasileiro, acho que tem dois, na verdade, claros, né? Um é que o Brasil ser o agente de liderança nessa aproximação e nessa volta da Venezuela para o mercado internacional. E aí o Brasil se aproveitar deste momento em que tem aí uma reconfiguração, tá? Então acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo é também preocupado com o quanto um isolamento e um endurecimento do regime Maduro pode gerar ainda mais situações de instabilidade na região norte do Brasil. A gente fala muito sobre a questão migratória, mas um dos pontos de segurança é o quanto o desmantelamento do sistema interno tem gerado uma extrapolação da violência para as outras regiões, para os outros países. Essa é uma preocupação da Colômbia, é uma preocupação também do Brasil. A gente tem uma fronteira muito grande, é uma fronteira difícil de monitoramento, então a estabilidade venezuelana, ela é um fator importante e essa aproximação traria essa característica. Então, acho que esses dois são os dois principais objetivos do governo Lula nessa lógica. Obviamente, a gente está falando de dois governos que têm uma proximidade ideológica, né? Há uma leitura dentro do partido do presidente Lula de que a forma como se tratou a Venezuela a lógica, inclusive, da política brasileira na leitura sobre a crise na Venezuela foi uma lógica preconceituosa, ideológica, né? Então isso também está atrelada a essa posição, né? A leitura aqui ela é feita dentro dessa perspectiva de que a situação da Venezuela ela piorou a partir das sanções americanas e da forma como foi tratado o problema interno. E que se manter a Venezuela isolada, isso vai se aprofundar e vai piorar a situação não só da instabilidade interna, mas para a estabilidade regional. Então, acho que essas daqui são três elementos que compõem essa percepção. O que o Brasil ganha? Em termos de comércio, o Brasil pode ganhar, caso a gente tenha, de fato, uma implementação de uma política pró-investimentos, mas, de qualquer forma, em termos de comércio, a gente vai ser um país importante para a Venezuela na questão de bens industriais, de infraestrutura, então dessa forma a gente teria ganhos imediatos. Também entender como que vai acontecer isso com relação à Venezuela, a própria política e a própria situação econômica venezuelana. Professora, tinha duas questões sobre isso. Uma primeira é se a percepção dessa corrente que diz que existe dentro do partido que suporta o presidente Lula
essa percepção de que houve uma interpretação errada vinda do exterior acerca da Venezuela, essa é uma coisa. Outra coisa é perguntar se essa mesma linha dentro do partido de Lula apoia e defende aquilo que é a Revolução Bolivariana, ou seja, se acha que esse é um caminho possível, não é? Se isso faz sentido em termos económicos e sociais e políticos. Essa é uma pergunta. A segunda questão essa também tem a ver do ponto de vista económico. O presidente Lula, ao promover esta aproximação, como tinha feito com a criação da iniciativa do Grupo de Amigos da Venezuela, que foi uma iniciativa completamente diferente desta que estamos a ver neste momento, é uma solução de curto prazo, porque é ganhos imediatos, mas no futuro, provavelmente qualquer país beneficiaria mais de que existisse um outro regime na Venezuela, não é? Com mais ou menos dor, garantidamente, obviamente essa é uma consideração que tem que ser posta em causa, com mais ou menos dor dentro da Venezuela e fora dela, mas um outro governo com outro regime, por exemplo, mais aberto para uma economia de mercado, mais aberta à iniciativa privada, etc., poderia representar maiores ganhos económicos para o maior parceiro económico da zona, que seria o Brasil. Portanto, são estas as duas questões. Se não é uma visão de curto prazo aquilo que está nesta aproximação, de ganho imediato, e se essa corrente que está dentro do partido, enfim, o Partido Trabalhista do Brasil, não é? Se também acha que a Revolução Bolivariana que é seguida na Venezuela é um bom caminho socialmente e economicamente. Eu não acredito vou começar pela última que você colocou. Não acredito que eles entendem que é o modelo que poderia ser implantado no Brasil, tá? Mas entendem que a política proposta pela Venezuela e pelo bolivarianismo do Chávez tinha muita semelhança com as ideias de justiça social, de combate à pobreza, de empoderamento da sociedade. Então há uma convergência aí de ideias sobre o problema, mas acho que não há uma proposta de que esta é a solução para o Brasil, dada a complexidade econômica e a lógica política no Brasil. Mas o anti-americanismo presente na esquerda brasileira também está presente nos grupos de apoio ao chavismo e ao Maduro. É revolucionária do presidente também, não é? O presidente é revolucionária antiga e conhecida e de toda a gente, não é? Que ainda hoje lhe traz problemas sempre que ele visita alguns países, incluindo como aconteceu em Portugal. Isso, então esse sentimento eu acho que ele é muito forte e aí justifica a aproximação. E aí, só para te responder a segunda, acho que este sentimento justifica que não é uma percepção de curto prazo, é uma percepção de que é manter apoiar um regime que se coloca contra o poder americano e desafia o poder americano. Então, tem um componente aí da visão, e a gente está vendo que essa visão ela permeia muitas das percepções em política externa do governo Lula, né, da lógica de que a construção de uma nova ordem passa também a contestar o poder americano, e aí a Venezuela seria um bom representante. Isso justifica, por exemplo, o governo brasileiro aceitar o pedido não formal ainda, mas uma solicitação da Venezuela fazer parte dos BRICS. Exatamente como se criando um conjunto de países que poderiam, na região, ser o contraponto ao poder norte-americano. Então, nesse sentido, ela vai além, ela tem uma perspectiva geopolítica que vai além dos ganhos de curto prazo econômicos. Então, te respondendo, acho que o governo está lendo dessa forma, o governo brasileiro, e por isso também as resistências e críticas internas, porque acho que é para as pessoas entenderem, de que há uma grande crítica a essa política dos grupos mais moderados e, obviamente, da direita organizada no Brasil, de que essa visão ela pode trazer prejuízos não só do ponto de vista regional, mas
principalmente na nossa posição internacional e no objetivo do governo de ser cada vez mais participativo, envolvido, engajado nas soluções globais. Então, mas é uma leitura que está presente neste governo. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo agora, interrompendo essa nossa conversa sobre a reaproximação do Brasil e de outros países da América Latina do governo venezuelano, mas claro, daqui a pouco nós voltamos com essa conversa. Estamos de volta com o Atlantic Connection, programa que é uma grande parceria entre a BMC News e o Jornal Econômico lá de Portugal, continuando essa conversa sobre a reaproximação do governo brasileiro e de outros governos aqui na América Latina ao executivo venezuelano, à economia venezuelana e, claro, à instituição Venezuela como um todo. Professora, nós falávamos anteriormente sobre essa postura tanto do Partido dos Trabalhadores quanto do Executivo brasileiro, de tentar essa reaproximação com a Venezuela, não por puro alinhamento ideológico, mas também por aproveitar uma oportunidade, tentar fazer uma grande mudança nessa organização global que tem ali como os Estados Unidos aí o seu principal centro. Nós tivemos sim algumas ponderações de líderes aqui na América Latina contra algumas falas de Lula, ou seja, contestando talvez essa narrativa que foi montada sobre a Venezuela, contestando ali que não haveria, as falas de Lula que não haveria, teoricamente, uma crise imensa e que essa crise seria fruto, claro, das sanções do governo norte-americano. No entanto, o que me chama a atenção é que, embora essas falas sobre rechaçando o que foi dito como narrativa, elas tenham parecido, por exemplo, do governante do Chile e também do governante do Uruguai, os principais países eles se demonstraram felizes pela reaproximação da Venezuela ao grupo aqui dos países da América do Sul, e também tivemos alguns pontos, como é o caso de Gabriel Boric do Chile, dizendo que muito dessa crise é por conta sim do governo norte-americano, e que se essas sanções elas fossem levantadas, a Venezuela melhoraria e muito a sua economia e também as condições ali que seu povo vive. Então, como que a senhora enxerga essa posição exclusa do Brasil, claro, excluindo aqui o Brasil e colocando o restante da América Latina, o restante da América do Sul aqui na conversa, dos países da América do Sul em relação à Venezuela? Nós temos sim essa mesma intenção de se reaproximar, de retomar alguns laços, de intensificar as relações comerciais. Como que a senhora identifica a posição do Brasil como liderança e, claro, desses outros países da América Latina e da América do Sul se aproximando da Venezuela? Acho que o primeiro ponto aqui a enfatizar é que a gente vive hoje na América do Sul uma onda de esquerda, né? A gente tem Perfeito. dois só governos que são de direita, uma direita moderada, que é no Paraguai. No Paraguai uma direita moderada no Uruguai. E o restante são todos de partidos à esquerda, que tem grandes diferenças. Acho que a reunião da cúpula mostrou que mesmo essa esquerda, essa nova onda de esquerda, ela é muito diferente do que a gente viu nos anos 2000, que era mais homogênea em termos de percepção, tinham problemas internos e uma coesão interna diferente, né? Então hoje a gente tem aí governos que têm mais problemas e mais disputas, né? A polarização ela é presente, não só no Brasil, mas no Chile, na Colômbia, sem falar no Peru, que tem aí um problema muito mais crônico. Então é um cenário regional bastante diferente. E na reunião a gente percebeu essas diferenças, e eu apontaria que a gente tem duas esquerdas presentes. Uma que eu chamaria mais progressista e mais preocupada com uma agenda identitária muito forte, e aí que vem numa onda das mudanças e das pressões de grupos mais jovens. Então o Chile é um exemplo disso, e uma esquerda mais tradicional,
né, que vem com um mindset, uma visão de mundo muito ainda próxima do período que se formou durante a Guerra Fria e que mantém uma visão de mundo muito dessa natureza. Então acho que isso traz essa diferença, faz com que as posições também sejam distintas. Na lógica de posicionamento com, por exemplo, do presidente do Chile, de que a ênfase brasileira da questão da democracia, né, o presidente falar que é uma narrativa, ele contestar, porque aí o valor da democracia é um valor importante dentro para essa nova esquerda latino-americana, o que ela sempre teve aí vários questionamentos quando a gente fala da esquerda mais tradicional. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que entender, que vivemos uma onda de esquerda, mas essa onda de esquerda ela é muito distinta. O governo brasileiro ainda não entendeu esse contexto. Acho que a gente está no início aí da formação da política externa, e a forma como o governo propôs a cúpula e propôs essa nova liderança não considerou este processo de mudança das realidades, da própria lógica das políticas internas e das visões e dos embates internos desses países. Então, acho que isso vai fazer com que o Brasil tenha que se reposicionar. Mas, considerando os últimos 4 anos que nós tivemos, em que a América do Sul e a América Latina como um todo foi muito pouco parte das nossas estratégias, há uma visão de que é preciso, o Brasil precisa retomar esse relacionamento. É importante para nós, enquanto posição regional, e enquanto também nos nossos laços sociais, culturais, políticos. Então, pensar numa lógica de convergência é importante. Como ela vai se dar, eu acho que ela ainda precisa de uma maturidade e de um olhar menos pautado no que foi a política do governo Lula 1 e 2, para a gente entender que ela tem que ser alterada. Acho que o grande erro aqui é a gente tratar a América Latina da mesma forma que a gente tratava há 20, 30 anos atrás. Professora, estava a ver a forma tão taxativa como o presidente Lula se referiu àquilo que é a percepção externa sobre a democracia venezuelana, etc. Pode estar na calha o presidente Lula patrocinar, impulsionar a entrada da Venezuela como observador associado da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, tal como aconteceu aqui, com outros países que são observadores associados. A Guiné Equatorial, entretanto, entrou efetivamente como membro da CPLP, à luz do quê? Do seguinte, de que os países europeus e outros países estão a tentar diversificar as suas fontes de abastecimento de hidrocarbonetos a partir de outras fontes que não aquelas que nós, neste momento, temos que aguentar esta guerra na Europa entre a Rússia com a sua invasão à Ucrânia. Nós podia ser um primeiro degrau do presidente Lula no sentido de normalizar aquilo que é o entendimento internacional face à Venezuela, fazer com que a Venezuela pudesse ter algum tipo de adesão ou acesso à CPLP, para depois completar essa escada noutras vias e noutras instâncias também. Acha que isso é uma via aceitável e previsível? Ela pode ser uma possibilidade. O anúncio foi com relação aos BRICS, de que a Venezuela faria parte dos BRICS. E aí o objetivo seria fortalecer essa visão de um órgão que teria mais um contrapeso até as relações atlânticas, americanas e europeias. Então, nesse sentido, mas do ponto de vista da lógica também, da política externa, acho que a CPLP é outra possibilidade. Porque no caso da CPLP não é só uma questão de razões económicas, há também um primeiro passo àquilo que é a integração numa comunidade que
respeita ou que aceita, não é, comumente certo Sim. tipo de princípios, etc. E, portanto, a partir daí era sempre a subir, não é? Digamos assim, aquilo que é, bem, os críticos do presidente Lula diriam que é a lavagem internacional da imagem da Venezuela. Eu acho que os críticos já estão fazendo essa crítica com a questão da América do Sul, né, de fazer a incorporação e a retomada da Unasul seria também essa estratégia de não isolamento. Então, o que o governo tem pontuado? Onde for possível levar a Venezuela como um parceiro e como um ator relevante, provavelmente o governo brasileiro irá adotar. E cair com um objetivo claramente de dar ao Maduro espaços de interlocução que fortaleça a sua posição. Acho que a gente tem que olhar que o governo brasileiro está olhando duas lógicas, a lógica interna de fortalecimento, inclusive do próprio governo Maduro internamente, pensando na eleição do ano que vem, e o fim do isolamento para ter apoio, inclusive para questionar as sanções americanas contra o governo venezuelano. Maravilha. E aí, especificamente, a gente falava sobre essa estratégia de investimento governamental, mas eu gostaria de puxar justamente para essa perspectiva do petróleo. A Petrobras, empresa estatal, como eu mencionava há pouco tempo atrás, se demonstrou disposta a explorar petróleo na Bolívia, na Venezuela, na Guiana e outros países aqui que estão próximos à sede da Petrobras, ao Brasil. No entanto, nós temos duas narrativas aqui que são colocadas em contraponto. A narrativa ambiental, da troca das matrizes energéticas, da alteração ali também do uso de transporte individual para transportes coletivos, para a eletrificação de algumas frotas, para a manutenção ali de áreas preservadas. Então nós temos essa pauta que era uma pauta muito forte do governo, é uma pauta muito forte do governo, inclusive motivando o retorno de Marina Silva ao quadro de ministros aqui do governo brasileiro. Como que essa pauta ela pode entrar em contrassenso, claro, a esses investimentos na Venezuela e em outros países aqui da nossa América do Sul, América Latina? Como que a senhora vê essa pauta ambiental dentro do governo para além da preservação da Amazônia? Porque nós tivemos a isenção tributária, até o auxílio do governo, o subsídio do governo para a aquisição de carros recentemente no Brasil, e nós já tivemos uma rusga aqui, tanto com a base quanto com os apoiadores desse apoio teórico aí às pautas ambientais. Se apoia a pauta ambiental, está incentivando a aquisição de transporte individual. Como que a senhora enxerga essa exploração de petróleo como um caminho ou não para o governo demonstrar esse apoio ao governo venezuelano? Essa é uma das grandes contradições internas, né, que a gente tem aí e nas últimas semanas. Ela vem aparecendo em diferentes questões que têm sido discutidas, né, desde como você colocou, a questão da exploração na foz ali do Rio Amazonas, como também a discussão sobre os subsídios para carros populares. Então tem aí uma grande contradição entre o discurso, a lógica do Ministério e todos os outros, do Ministério do Meio Ambiente e os outros ministérios, né? Então, e isso a gente viu, só um parênteses, isso a gente viu também no governo Lula 1 e 2. Não é, essa contradição ela não é nova. A gente viu isso ainda mais forte no governo Dilma. Então, a contradição de que em alguns momentos o governo faz opções de políticas econômicas que vão na contramão do discurso sobre a preservação ambiental e de uma economia verde. Então, acho que é parte da dificuldade do próprio governo de definir essa posição. Com relação à Venezuela, há um interesse do governo, mas a gente sempre também precisa relembrar que com os casos de corrupção que afetaram a Venezuela, a Petrobras, né, nos anos aí anteriores, e todo o processo, a gente teve uma mudança muito grande na governança da Petrobras e na definição de projetos que sejam projetos
feitos com outros países. Então, essa é uma dificuldade para o governo, como fazer esse projeto, como também a gente está com dificuldade em fazer esse apoio à Venezuela via BNDES, e não só a Venezuela, a Argentina também, que também solicitou que o Brasil fizesse investimentos via BNDES no governo, no país, em função da crise. Ela é resultado da dificuldade que o governo tem por causa dos mecanismos que foram criados, e isso teria que passar por uma mudança de regras. Algumas são regras internas tanto da Petrobras ou de outras estatais, quanto do BNDES, mas outras têm que passar pelo Congresso. Então, e o governo não tem apoio para com certeza teria muita dificuldade de passar, pensando numa estratégia de internacionalização e de apoio a um governo como o governo Maduro. Acho que, em razão disso, o governo brasileiro, na reunião dos países da cúpula dos países da América do Sul, propôs criar um fundo público, que aí seria a forma de ter, né, que ele chamou, erroneamente ele chamou de poupança, né, poupança da integração, que gerou também um grande debate internamente, mas essa proposta de um fundo seria a estratégia, porque aí o Brasil, via BNDES ou via bancos estatais, poderia aportar nesse fundo, e este fundo faria o investimento, um pouco semelhante ao que a gente tem com o Banco dos BRICS. Então seria a forma e a estratégia de conseguir fazer investimentos sem passar pelas amarras que foram criadas aí nos últimos anos para utilização de recursos públicos no processo de internacionalização. Então, respondendo para você, acho que a gente vai ter aí uma tentativa, o governo vai pensar formas de fazer isso, e inclusive para não gerar, do ponto de vista da opinião pública interna, a percepção de que a gente está de novo fazendo investimentos a fundo perdido e sem que haja aí uma conexão clara com os interesses nacionais. Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente a participação da senhora, professora Denilde. Seja sempre muito bem-vinda aqui à programação, ao nosso programa Atlantic Connection. Muito obrigado mesmo pelas ponderações, por compartilhar esse conhecimento conosco, com a nossa audiência, tanto aqui do Brasil quanto de Portugal. Eu que agradeço. Professora, foi um prazer tê-la connosco, foi excelente, foi um ótimo debate, gostei imenso, e desde já fica um convite para numa próxima oportunidade, tal como fiz com o Daniel Gonçalves Rodrigues. Numa próxima oportunidade gostaríamos de tê-la connosco, até como uma das comentadoras assim mais recorrentes do nosso programa. Eu agradeço-lhe desde já, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Maravilha. Vamos ficando por aqui com o Atlantic Connection dessa semana, lembrando, parceria da BMC News com o Jornal Econômico. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha tanto na programação ao vivo da BMC News quanto em todas as plataformas de áudio, no YouTube, em algum agregador de podcast. Voltamos com mais Atlantic Connection na semana que vem. Tchau, tchau. Exato. Só para dizer, Gabriel, que agora é um prazer poder dizer, e é um orgulho poder dizer, que podem ver no site do Jornal Económico, nas redes do Jornal Económico e da BMC, e também na TV Cabo no Brasil, em 10 operadoras e provavelmente dentro em pouco tempo na Claro e na Vivo. Certo? Exatamente. Vem mais por aí, viu, Nuno? Muito obrigado mesmo por todo o apoio. Prazer. Maravilha. Um abraço a todos. Tchau, tchau.